Shalom, queridos! Tudo bom? Esse vídeo não é o vídeo anterior, é o vídeo atual. Estou aqui no mesmo cenário, mesmo local, estou gravando os dois sequencialmente, um depois do outro. Vão ser postados em momentos diferentes, mas você pode ver, eu já vi esse vídeo. Não, por isso que estou começando diferente, que você achar que não viu. Bem-vindos ao Instituto Mante Fortaleza, bem-vindos em mais uma aula da nossa mentoria. O Instituto Mante Fortaleza é um braço de educação, de assistência social, de ação social do Mante Fortaleza e também, nesse nosso caso aqui, é um braço de formação ministerial. Então, bem-vindos ao Instituto Mante, bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria. Como já disse anteriormente, vou deixar aqui o Pix. O recado está dado. Se você sentir de Deus, abençoa. Se não sentir aqui ainda não é o momento, não tem problema. Se não estiver podendo fazer agora, também não tem problema. Quando você quiser colher, você planta. Amém? Tá aí. Tá bom? Isso, se você não puder fazer agora, é lógico, não impede que você continue na nossa mentoria em mais uma aula. Dessa feita, ainda no segundo bloco, tá certo? Os diagnósticos da inanição. Nós já queremos compreender esse negócio todo, como é que tá, né? Falamos sobre um perigo, né? Quando o ministro deixa de cuidar, aquele que foi levantado para o ministério deixa de cuidar. Falamos sobre, na aula anterior, sobre o que é a inanição ministerial. E agora vamos falar sobre o perigo da improdutividade. O perigo da improdutividade. Claro, antes de nós começarmos efetivamente a nossa aula, eu quero orar com você. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por estarmos reunidos em mais uma aula. Obrigado pelo teu amor, pelo teu espírito. Obrigado pela bondade com que o Senhor tem nos alcançado. Obrigado por ser o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Eu agradeço e peço que o Senhor venha estar sobre nós nesse momento, nos fazendo entender a tua vontade, viver a tua palavra, entender do teu Espírito Santo, ser ministrado por ele, abrir a nossa mente para compreender a tua palavra, nos fazer diferentes uma vez que nós aprendemos, Pai. Eu peço a tua bênção e eu agradeço o teu milagre, no nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que bom ter você aqui. Na verdade, tudo que eu faço aqui, estou servindo a Deus, adorando a Deus, mas servindo você. Toda a preparação, tem a gravação, a edição, tudo que é feito aqui, é feito com o único propósito de abençoar a sua vida. E quando você participa dessa mentoria, você está dando uma resposta ao céu, dizendo: Deus, eu quero ser diferente, eu quero ser produtivo, eu quero fazer com que o teu reino seja uma extensão aqui na terra do que acontece no céu. Eu sou embaixador desse reino. Então, quando você faz isso, você está dando essa resposta aos céus. E como é bom, Deus, aliás, os céus não se movimentam com o que Deus faz conosco, mas com a resposta que nós damos aos céus. Então, movimente o céu nesse dia com a sua adoração, com a sua resposta. Obrigado por estarmos juntos, tá bom? Vai chegar um momento que essa mentoria será compartilhada com mais pessoas, mas nesse momento, especificamente, estou compartilhando ela com aqueles que são aqui da supervisão do Mante Fortaleza, as igrejas que estão sob nossa supervisão. Então é um serviço que nós fazemos diante de Deus para você, para que você seja abençoado. Quando for no outro momento, no outro público, é o mesmo material, só vai mudar realmente a aplicação, ao invés de ser para a nossa região, será para uma região mais ampla, mas o assunto será o mesmo, tá bom? Estamos então no módulo 8. O perigo da improdutividade. O perigo da improdutividade, tá certo? E quando a gente fala desse perigo, né, a gente quer ser bem cauteloso nesse perigo, sem causar medo, susto a ninguém, tá certo? Mas existe um perigo muito grande, tá certo? Quando o líder ordenado, aquele que foi ordenado do ministério, deixa de produzir vidas, o discipulado enfraquece e a visão sofre. Então, entendendo essa inadição, como é que essa inadição acontece? Quando a gente deixa de treinar pessoas, de acompanhar pessoas, quando a gente deixa de... Isso é muito sério. A gente perde a essência pela qual nós fomos chamados, certo? Então a gente está compreendendo esse problema aqui, dessa inadição. Então, vamos juntos crescer, tá legal? Vamos crescer juntos, tá certo?
Esse módulo tem alguns objetivos muito claros. E eu sempre falo dos objetivos, que é para você saber onde que eu quero chegar com você, tá bom? Não ser algo assim tão aleatório, né? Você sabe que eu falo muito, se eu não for bem focado no objetivo, eu falo muito em palavras, mas não falo muito em assuntos desnecessários, certo? Só para realmente não confundir os temas. Então, o objetivo desse módulo, de maneira muito esclarecedora. Primeiro é compreender os perigos espirituais da improdutividade ministerial. Existe sim um perigo que muitas vezes nós relevamos, nós não damos a importância, mas existe um perigo sim. Vamos entender, tá certo? Vamos reconhecer que o reino espera que nós frutifiquemos continuamente. Não apenas uma, duas ou três, mas continuamente, direto, sem cessar. Certo? Vamos entender que o discipulado exige, ele faz necessário que tenha um movimento e funcionalidade. Não apenas movimentar-se aleatoriamente, mas ter funcionalidade naquilo que nós queremos que seja alcançado, certo? Um outro objetivo é romper com a acomodação espiritual e ministerial, que é muito comum, não é um problema meu, seu, não. É um problema muito comum, mas não vamos tornar o comum como normal. Não é normal para nós. Vai continuar, embora comum, embora com muitas evidências, vai continuar sendo uma anomalia no reino de Deus. A gente tem que ter isso bastante esclarecido na nossa mente. O comum não é normal, tá certo? Não vamos tratar a improdutividade como sendo algo normal, porque jamais deve ser, tá certo? Despertar também novamente em nós a paixão pela frutificação no reino, despertar em nós essa efervescência do Espírito, tá bom? Você viu o vídeo na semana passada, agora está vendo outro nessa semana, tá bom? E vamos romper com essa improdutividade, vamos despertar em nós essa paixão pela frutificação no reino de Deus. Uma igreja que é vista lá fora é um reflexo do que os seus membros são dentro. Então, o retrato que eu quero que apareça lá fora é uma igreja apaixonada por vidas e que cuida de vidas. O que eu tenho que trabalhar aqui dentro com você, é o que eu estou fazendo, é trabalhando para que nós sejamos essa igreja. Tá certo? Então, um movimento sempre constante. E outro objetivo nosso é alinhar-nos. Sempre vem esse alinhamento, porque nós temos uma facilidade muito grande de nos desalinhar. Então, mantermos o alinhamento que nós precisamos ter com relação ao reino de Deus, com relação à vontade de Deus, com relação à visão e à cultura do Mante Fortaleza. Tá legal? Então, deixar isso bem claro. Tá legal? Então, a gente vai sempre trabalhar com esses pilares, com essa visão muito bem esclarecida. Tá legal? Nós temos algumas bases bíblicas que nós vamos comentar agora, durante a lição. Uma delas, João 15, nós já falamos dela, João 15, na lição anterior, não vou repetir. A outra dela, outra base bíblica que a gente vai também fazer uso agora, uma base bíblica que nós precisamos também trazer para o nosso entendimento, tá certo? Ela está em Mateus capítulo... Aliás, deixa eu seguir a sequência aqui. Está em Lucas capítulo 13. Lucas 13. Lucas 13 fala de uma parábola de deixa eu pegar o meu óculos aqui, tá certo? Fala da parábola... Jesus propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira e cultivava essa figueira em meio a uma plantação de videiras. Contudo, vindo procurar frutos nessa figueira, não encontrou nem ao menos um fruto. Então ele propôs ao homem que cuidava da vinha. Essa figueira estava implantada no meio de uma vinha. Então ele foi e procurou quem cuidava da vinha e falou: olha, já faz 3 anos que eu procuro fruto nessa figueira e não tem fruto nenhum. Por favor, corte-a. Entretanto, o senhor que cuidava, a pessoa que cuidava da vinha, falou: olha, me deixa mais um pouquinho, deixa eu escavar aqui ao redor dela, deixa eu fazer uma vara, deixa eu colocar adubo, deixa eu colocar estrume, deixa eu cultivar melhor ela, a fim de que ela dê frutos. Aí no ano que vem, o senhor pode vir, aí se não tiver fruto, realmente a gente vai mandar cortar. Então tudo bem, negócio fechado. Então nesse momento, o que eu estou fazendo com você é cultivando para que você dê fruto. Isso é muito claro, tá certo? Cultivando para que você dê fruto, certo? O outro texto está em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Esse Mateus 25 é um texto muito conhecido, tá certo?
que fala da parábola dos talentos. Então, aquele homem, eu vou só parafrasear a parábola, aquele homem saiu para conquistar um reino distante, tá certo? E pegou ali parte dos seus bens e deu a cada um segundo a sua capacidade. Aí, de maneira resumida, Mateus fala que ele deu para um, deu 5, para um deu 10, para outro deu 5, para outro deu 2, tá certo? E depois veio prestar conta com eles, tá certo? A um deu 5, né? Aliás, isso. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. 5, 2, 1, tá certo? E depois veio prestar contas com essas pessoas. E chegando aquele que tinha recebido 5, trabalhou, multiplicou, entregou mais 5. Tinha recebido menos, 2, né? Trabalhou, entregou mais 1. Que tinha recebido 1, você conhece a parábola, né? Ele escondeu, tá certo? E Jesus, o Senhor, quando veio receber, não encontrou. Aí Jesus chancela aquela parábola com algo que ele diz. Ele fala o seguinte, olha, tira dele e dá o que tem mais, dá o que tem 10 talentos. Porque todo aquele a quem tem, dá-se-lhe-á. E ele terá em abundância. E ao quem não tem, até o que tem lhe será tomado. Então, nesse momento, nessa ministração agora, dessa aula, eu quero explicar para você que acontece uma transferência de riquezas no reino de Deus. Riquezas espirituais. Ele fala, olha, a quem tem muito, mais ainda será dado. A quem não tem nada, a quem não produziu, até o que tem lhe será tirado. Você vai ver agora ao seu redor muitas pessoas infrutíferas que sofrem diversas dificuldades na vida porque ele não sabe produzir, ele não produz, ele não quer produzir, ele é medroso. E o medo, a improdutividade, ela precisa ser quebrada diante da cruz do Senhor. A cruz de Jesus Jesus na cruz veio para nos ensinar um caminho de chegar ao centro da vontade de Deus, quebrando o medo, quebrando a improdutividade, quebrando essa escassez que quer se apresentar no seu ministério, tá certo? E ele ainda fala uma palavra mais dura ainda, lança essa pessoa fora, esse servo inútil, lança ele nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra choro e ranger de dentes é algo que eu lembro desde muito tempo, foi uma das primeiras palavras que eu li na Bíblia. O primeiro livro que eu li na Bíblia foi Mateus. Depois eu não sei porquê, eu li um livro que falava da reconstrução dos muros, de Neemias, mas o primeiro livro foi Mateus. E essa palavra choro e ranger de dentes é algo que eu tinha muito claro na minha mente que estava acontecendo, que era algo ali real, tá certo? Então, eu entendo que o que acontece com aqueles que são improdutivos é realmente choro e ranger de dentes. Antes que venha o choro e ranger de dentes, você vai ver a transferência. Observe na sua vida, observe na igreja, observe por onde você está, por onde você anda. Pessoas que são improdutivas, elas não são só improdutivas na igreja, elas são improdutivas em diversas outras áreas. Aí acontece uma transferência de riqueza. A quem tem, vai ter mais, e a quem não tem, porque é improdutivo, até o que ele tem será tirado. Aí falta emprego, falta provisão, falta a paz, falta o descanso, faltam muitas outras coisas. Por quê? Porque houve uma transferência. E eu quero que você entenda que essa transferência é algo real. Não sou eu que estou dizendo, é algo que o Senhor Jesus falou numa parábola, então está esclarecido para nós como é que funciona, tá certo? O outro texto está em Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14. Diz o seguinte, no dia seguinte, saindo eles de Betânia, Jesus teve fome. O Senhor teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura havia nela alguma coisa, algum fruto. E chegando a ela, nada encontrou além de folhas. Aí o autor fala o seguinte, pois não era tempo de figos. Ele foi procurar figos numa figueira, e numa época que não era tempo de figos. Então o Senhor Jesus, o senhor está errado. O senhor tem que voltar mês que vem, porque mês que vem, daqui tantos meses, vai ter o figo para o senhor comer. Agora não tem figos. Então Jesus, falando disso à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouvindo isso, ficaram maravilhados, ficaram observando, porque a figueira secou. Gente, convenhamos, Jesus estava errado? Não, porque aquela figueira falava de Israel, mas falava também de nós. Nós precisamos ser pessoas frutíferas em todas as estações, em todos os momentos, sob pena de que nós não possamos mais dar frutos em momento nenhum.
E é isso que eu não quero nem para a sua vida e nem para a minha. O outro texto está em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obra, será morta. Temos fé inútil, temos pouca fé, temos fé desnecessária, mas temos fé morta. E temos aqueles que têm muita fé. A fé morta é aquela fé que a pessoa não produz resultados. É aquela fé que a pessoa crê em Deus, recebe algum milagre, faz alguma coisa, mas nunca se lança em fé no reino de Deus. Isso precisa definitivamente ser rompido do nosso meio, tá certo? E o outro texto está em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: assim, levareis uma vida digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha, assim vocês vão levar uma vida digna do Senhor, agradando ao Senhor em todo. Agradando de que maneira? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, você está crescendo no conhecimento de Deus, mas também precisamos crescer na frutificação, tá bom? Isso é algo que está destinado a mim e a você. O princípio central dessa ministração, dessa aula é o seguinte: no reino de Deus, todo chamado saudável produz fruto. Todo chamado saudável produz fruto. Logo que, se não está produzindo fruto, falta o quê? Saúde. E eu estou aqui como homem de Deus, como profeta de Deus, para ministrar saúde no seu ministério. Tá certo? Não aceito que você seja alguém infrutífero. Isso não faz parte da minha e nem da sua vida. Tá certo? O reino de Deus foi projetado para ser frutífero, para dar frutos. O reino de Deus existe para dar frutos. Tudo aquilo que Deus cria, imagina alguma coisa. Deus criou um inseto, seja ele qual for, de qual categoria for. Esse insetozinho, ele nasce, ele cresce, ele reproduz e ele morre. Deus criou um animal chamado homem. Deus criou, sei lá, qualquer coisa. Deus nos formou, Deus criou um animal, um peixe. Esses animais, eles têm em si uma capacidade natural de frutificar, de dar frutos. Agora é interessante, porque quando a gente fala de fruto, a gente sempre olha para as árvores. A Bíblia fala muito das árvores. Por que a relação entre animais e árvores é tão diferente? Porque na relação de animais, o fruto viria ali de uma relação do espermatozoide, no caso dos homens, né? Do espermatozoide, do que tem do fruto ali do espermatozoide. Então são milhões. Uma relação sexual são aproximadamente 250 milhões de possibilidade de fecundar, tá certo? A gente não vê, tá certo? Mas quando se trata de árvore, a gente vê uma árvore só carrega com tanto fruto, que os galhos dela chegam a se dobrar ao chão. Tamanha é a quantidade de frutos que aquela árvore tem, tá certo? Então, naturalmente, nós somos chamados para sermos como essa árvore, um fruto visível, tá certo? Então, tudo aquilo que Deus cria frutifica, tudo aquilo que Deus cria cresce, tudo aquilo que Deus cria desenvolve, tudo aquilo que Deus cria multiplica, tudo aquilo que Deus cria gera vida, tudo aquilo que Deus cria. Então, se Deus criou a mim e a você, foi para que nós cresçamos, para que nós desenvolvamos, para que nós multipliquemos, para que nós geremos vida. A partir de nós, não somente vida biológica, nós temos uma vida natural, a que veio, Jesus falou, né? Aquele que vem da carne é carne, mas nós estamos vindo do Espírito, da água e do Espírito. Então, nós somos nova criatura. Então, como nova criatura, nós também precisamos ser frutíferos, tá bom? O reino de Deus nunca foi planejado, não está no projeto de Deus. Nunca foi planejado para ser estagnado, nunca foi planejado para ser estéril e nunca foi planejado para ser ou para ter uma improdutividade contínua. Não. O reino de Deus, assim como tudo que ele cria gera vida, cresce, desenvolve, multiplica e gera vida, nós também, uma vez nesse reino, precisamos ter essa característica. Então, esse reino, o que acontece nesse reino, não faz parte do planejamento de Deus uma estagnação,
Não faz parte do planejamento de Deus uma esterilidade, não faz parte de uma improdutividade. Alguém pode até dizer, não, mas ainda não chegou o tempo de multiplicar. Vamos para aquele encontro de Jesus na parábola, né? Com aquela figueira que não deu fruto. O tempo de frutificar é hoje. Jesus falou isso outra vez. No outro exemplo, quando estava olhando os samaritanos vindo, ele falou, e você conhece esse texto, vocês dizem que ainda tem 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e olhai, porque os campos estão brancos. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros. Eu quero agora que nós roguemos, para que Ele mande ceifeiros para essa grande seara. Pai, na autoridade, em nome de Jesus, nós oramos. Mande ceifeiros, homens e mulheres comprometidos e comprometidas com o Teu reino, com o avançado do Teu reino, com a colheita do Teu reino. Nós não aceitamos viver uma vida de esterilidade, sem crescimento, que seja rompido nesse dia, na autoridade do nome de Jesus. Você recebe, diz amém. Comenta lá o amém, tá certo? Então, em João 15, versículo 8, o Senhor fala o seguinte, olha, nisso é glorificado o meu Pai. Em que o Pai é glorificado? Você cante uma boa canção, você prega um bom sermão, você cuide uma igreja. Não. Em que o Pai é glorificado? Quando nós damos frutos. Nisso é glorificado o Pai. O reino glorifica a Deus através da multiplicação. Quando nós multiplicamos, Deus é glorificado. Quando nós estagnamos, Deus não é glorificado. Então, a forma mais inteligente e mais sábia que você tem de glorificar o nome do Senhor não é dando glória, não é dando aleluia. Isso é muito inteligente, mas não é nessa linha que eu estou falando. É frutificando, gerando vidas através de você, tá certo? Uma improdutividade não é apenas um problema operacional, não. É um problema espiritual. Não é apenas porque a igreja não tem estrutura, não é porque eu não sei pregar, eu não sei ensinar, não é porque... Não. O problema da frutificação não é apenas estrutural, não é apenas operacional, não. É o problema da frutificação, da improdutividade, ele é também e principalmente um problema espiritual. Por quê? Quando aquele que é ordenado, olha só, nós precisamos romper com esse vínculo maligno, com essa forma maligna de agir. Quando aquele que é ordenado ao ministério, que é o meu e o seu caso, quando nós deixamos de discipular, nós deixamos claramente evidente que é um problema espiritual. É um problema espiritual por quê? Porque nós deixamos de formar pessoas. É um problema e o impacto disso depois é muito devastador. Nós deixamos de consolidar vidas, deixamos de acompanhar vidas, nós deixamos de gerar crescimento espiritual. Então não é uma questão, não é uma questão de apenas ser de uma estrutura, não. É um adoecimento interno. Por quê? Porque o discipulado saudável naturalmente produz frutos. Então, se não está produzindo, vamos ajustar o discipulado para que ele seja saudável. Porque é natural que tudo aquilo que Deus cria cresça, é natural que tudo aquilo que Deus cria desenvolva, é natural que tudo aquilo que Deus cria multiplique, é natural que tudo aquilo que Deus cria gere vida. Se nós não estamos multiplicando, se nós não estamos crescendo, se nós não estamos desenvolvendo, se nós não estamos gerando vida, então precisamos ajustar mais que nunca o nosso discipulado. Porque o discipulado espiritual, ele gera vida. Porque algo está adoecendo internamente, precisa de cura. Tá certo? E Jesus, ele espera que nós frutifiquemos. Os céus esperam. Lá onde nós lemos em João 15, e falando desse texto outras vezes, ele fala, eu escolhi vocês, vos nomeei para que vocês vão, para que vades e deis frutos. Alguém pode até dizer, não, ali é o fruto do Espírito. Não, ali é o fruto... Não, o fruto do Espírito é lá em Gálatas, capítulo 5, né? Ali é o fruto dos bons relacionamentos humanos. Não, o fruto que Jesus falou é anunciar o Evangelho. Por que você vai entender agora? Vamos lá, vou entender agora. Jesus estava falando,
A tribo de Efraim, a tradução de Efraim é frutífero. Frutífero. Tá certo? Então, ele estava falando como alguém da tribo de Judá, falando para a tribo de Efraim, para que eles estavam se levantando. Vocês são frutíferos. É a tribo de Judá falando para a tribo de Efraim, lá da vara de José, né? Vocês são frutíferos. Vocês são frutíferos. Efraim, por que isso é verdade? Efraim, apesar de ser filho de José, ou seja, da vara de José, se tornou a maior tribo de Israel. Ao ponto de, em muitos momentos, Deus chamar Israel de Efraim. Porque Efraim era frutífero. Então, quando o Senhor Jesus falava sobre esse termo frutífero, é como se ele estivesse dizendo, olha, vocês são como Efraim, essa frutificação faz parte de vocês. Ele falou, olha, eu vos escolhi, eu vos nomeei. O chamado não foi para passividade, perdão, para receber algo, para acomodação, Não. Não foi dado apenas para ter a presença de Deus, uma presença institucional, uma presença... Não, o chamado do Senhor para nós foi para nós frutificarmos espiritualmente. Não foi para nós vivermos apenas das benesses do reino, não foi para nós entregarmos resultados. E os céus espera que nós entreguemos resultados, sejamos produtivos. Já falei para você do exemplo da fazenda, não falei? Dos pastores... Se você não viu essa aula, volte lá. Salvo engano, a aula 6. Acho que foi na 6 mesmo. Falei para vocês da fazenda. A gente chega lá na fazenda, está tudo bagunçado. E o capataz, o vaqueiro, está lá maltratando o rebanho. A gente vai tomar uma decisão séria com relação a esse momento ali. Não está legal. Tá certo? Vamos falar agora de uma empresa. Você me contratou para trabalhar na sua empresa. Você é o empresário, me contratou para fazer determinada atividade na sua empresa. A atividade que você me chamou para fazer foi pegar esse papel aqui, tá certo? Essa atividade, esse papel, qualquer coisa, e entregar do outro lado. Fazer o que está escrito nele e entregar do outro lado, tá certo? O meu papel é fazer isso. O meu papel é cuidar do papel, não. O meu papel é fazer isso. Aí, eu comecei a faltar. Eu comecei a falhar. Eu comecei a não dar conta, comecei a não prestar contas. Você não vai me sustentar no seu quadro por muitos anos. Isso aqui não é emprego público. Não. O reino, a igreja é pública, mas o ministério é privado. Já falei isso outras vezes. Então isso aqui não é emprego público. Nós fomos chamados para entregar resultados sob a condição de que, se fizermos apenas aquilo para o qual fomos chamados, ainda seremos tidos como servos inúteis. Fomos chamados, então, para apresentar resultados muito além do que aqueles que de nós são esperados. Será que nós temos superado as expectativas de quem tem nos chamado? Ou será que nos especializamos em dar desculpas porque alguém nos abandonou, porque alguém nos largou, alguém não nos ouviu, alguém virou as costas para nós, alguém não nos valorizou, alguém não nos elogiou, alguém não nos deu primícia, alguém não nos ofertou, alguém não nos recebeu, sei lá. Desculpas. Nos especializamos em dar desculpas ou em apresentar, tá certo? Então, nós não fomos chamados para ter uma visão estagnada, não. Nós fomos levantados para quê? Para que núcleos sejam implantados. Núcleos da igreja sejam implantados em diversos bairros de Fortaleza, de Natal, de João Câmara, de Caraúbas, de Beberibe. E aonde quer que o Senhor nos colocar, vários núcleos sejam implantados. Sede e vários núcleos. Que ramais, aquele fica ligado ao núcleo. Então, igrejas pequenas em todos os bairros da cidade. Uma igreja presencial em todos os bairros da cidade. Fomos chamados para que discípulos sejam formados. Faz parte da nossa cultura formar gente. Nós fomos chamados para que famílias sejam cuidadas. Fomos chamados para ter um crescimento saudável. E tudo isso exige o quê? Exige que nós sejamos funcionais e produtivos.
Você me contratou para sua empresa. Eu não sou funcional, eu não sou produtivo, eu não entrego resultado, eu só quero o salário no final do mês e quero aumento, porque você sabe que a situação não está fácil, problemas, a picanha que não veio, tal. Então quero aumento, eu quero que o senhor me alargue, eu quero elementos, eu quero um carro para trabalhar, eu quero uma casa maior para morar, eu quero conforto, eu quero um bom salário, eu só quero, mas não entrego nada. Eu te garanto que você não me manteria na sua empresa por muito tempo, ou melhor, você me manteria apenas até o momento em que descobrisse quem de fato eu era. Ao contrário, se você me chamou e eu sou frutífero e nós entregamos resultados juntos, construímos resultados juntos, você nunca vai querer me perder. A bispa Hilda até usa um exemplo, falou, olha, Deus não gosta de cortar árvore que dá frutos. Um dia essa árvore envelhece e morre, lógico, mas cortar precocemente, não. Então, se você quer ser uma árvore que dure muito tempo, dê frutos. Ao invés de falar, Senhor, me dê vida longa, Senhor, cura minha saúde, Senhor, me livra desses problemas, entregue frutos e a sua oração será respondida. De maneira muito assim, engraçada de falar desse assunto, eu diria o seguinte, no céu tem duas filas de resposta de oração, de entrega de oração. A fila do frutífero e a fila das pessoas normais. Então, de maneira parafraseada, de maneira ilustrativa. A fila dos frutíferos, ela é recebida, os pedidos recebidos mais rápido, respondidos mais rápido. É uma fila que geralmente anda mais. A fila das pessoas normais é aquela fila grande. Um dia chega. Assim como você gostaria de ter um processo judicial teu colocado em primazia, assim como você gostaria de chegar num banco, num local de atendimento e ser atendido primeiro, assim como você gostaria de chegar numa loja, num caixa e ser atendido primeiro, assim como você gostaria de ser o primeiro para ganhar tempo, da mesma forma, se os seus pedidos estiverem diante de Deus na fila dos produtivos, eles serão melhor atendidos. Eu tenho base bíblica para falar desse assunto, não vou entrar no mérito porque não é o momento agora. Mas a fila de quem produz, Jesus falou, né? Jesus falou sobre isso, que para nós pedirmos frutos, gerarmos frutos que permaneçam, e tudo aquilo que pedimos em seu nome será concedido. Então, naturalmente, entende-se que a fila é menor, tá certo? Então, a improdutividade, ela começa pequena. O anterior dizia que começava diferente, o assunto anterior, tá certo? Mas agora não, porque nós falamos da inanição ministerial anteriormente. A inanição, fazendo um vínculo, né, ela começa lentamente. A improdutividade não, a improdutividade começa pequena. Ela normalmente começa com acomodação. Vou fazer célula hoje não. Ela naturalmente começa com a perda do ritmo. Você sabe o que faz um relógio marcar as horas certinho? Por causa do ritmo que ele tem para marcar as coisas pequenas. Segundos, milissegundos, as menores medidas. Milissegundos, segundos, e daí vai, tá certo? Quando ele marca isso pontualmente, ele consegue marcar pontualmente a hora, o minuto, a hora, o dia certinho. Ele não erra, porque nas coisas pequenas ele está sendo efetivo. O problema meu e seu é que nós deixamos as coisas pequenas em desvantagem, sem atenção, e vamos para as coisas difíceis, para as mais complicadas, e acabamos não dando conta dessa daqui e nem fazendo a pequena, então, nem fazendo a outra. Então, a improdutividade começa com a perda do ritmo. Se o relógio perder o ritmo dele, ele vai atrasar, tá certo? Perda do ritmo, tá certo? Começa também com o distanciamento do discipulado. Vai uma hora, vai noutra, vai ficando distante, tá certo? Começa com a perda pela paixão de vidas e começa também, de maneira pequena, pelo relaxamento espiritual. Já não precisa mais dessas coisas. E depois
depois que isso acontece, depois que tem esse começo, o que você vai evidenciar? Você vai ver claramente que a célula ela enfraquece, deixa de ter aquela efetividade salvando vidas, o cuidado com pessoas diminui drasticamente, existe uma perda completa da visão, a visão começa a perder força, a nossa visão espiritual, a visão da igreja começa a perder força, existe uma liderança que entra em estado de esterilidade, mas começou pequeno. Eu quero romper esse estado pequeno na sua vida agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus que a acomodação saia. No nome de Jesus que o ritmo volte sem perder o ritmo. Em nome de Jesus que o discipulado aconteça. Em nome de Jesus que a paixão renasça. Em nome de Jesus que você seja ativo espiritualmente, dando fruto em todos os momentos, fazendo com que o nome do Senhor seja sempre glorificado através da sua vida. Eu declaro isso na autoridade do nome de Jesus. Você recebe? Diz amém. Diz amém se você recebe, tá certo? Então, olha só. Jesus, em Lucas 13, se encontrou com uma figueira sem fruto. Aquela figueira nos mostra, essa parábola nos evidencia, nos evidencia que Deus tem de nós expectativas. Ele gera expectativas em nós. Ele quer que nós sejamos frutíferos. Olha, Ele gera em nós oportunidade ali de cuidar novamente para que nós sejamos frutíferos. Ele tem conosco paciência, falou, vou aguardar mais um ano. Já tem 3 anos que eu venho, não é frutífero, vou aguardar mais um ano. Ele demonstra também cuidado. Mas a despeito da expectativa, a despeito de tudo aquilo que Deus tem demonstrado conosco, das oportunidades, a despeito do cuidado e da paciência, essa história também nos mostra que Deus espera que nós tenhamos frutos. Por quê? O reino trabalha com graça, verdade? O reino trabalha com restauração, o reino trabalha com paciência, mas o reino nunca espera uma acomodação permanente. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te estabelecerá. Assim já diz a palavra do Senhor, para nós despertarmos. Então, veja só. Quando nós pensamos em algo grande, uma cidade sendo transformada, sendo mudada, nós entendemos que isso só pode acontecer se nós tivermos líderes, eu e você, formos produtores de vidas. Alguém até terceiriza, já falei da terceirização em vídeos anteriores, alguém terceiriza, Senhor, vai na minha frente, envia os teus anjos. Aí os anjos, ocupados com tantas outras coisas, Senhor, é a vez dele. É a vez dele. E o Senhor falou, ó, meu filho, vá lá, é a sua vez. Quem tem que ir é você. Eu vou te ajudando se você estiver disponível. Tá certo? Então, naturalmente, exige-se que pessoas que os nossos líderes sejam frutíferos, formadores de vida, transformados. Fortaleza será conhecida, Natal será conhecido, João Câmara, Beberibe, Caraúba será conhecido pelo poder do discipulado. Isso significa que discípulo precisa ser ativo, o discipulado precisa ter vida, precisa ser ativo. Significa que a consolidação não é algo a ser feito uma única vez, é algo a ser feito constantemente, diariamente, sob pena de continuar todos os dias sem cessar. Significa que o trabalho também, o cuidado precisa ser constante. Significa que a multiplicação precisa ser saudável. Tudo isso naturalmente não existe sem transformação. Não existirá transformação territorial se nós não formos líderes produtivos de vida. Respira, né? A verdade precisa ser dita. Você quer que eu esconda ela de você ou quer que eu te diga para você ser feliz? Eu prefiro lhe dizer. Sou, nesse momento, profeta de Deus na sua vida. Não apenas mestre, não apenas bispo, mas também profeta de Deus na sua vida para despertar você para um novo crescimento. A acomodação vai lhe matar. A esterilidade vai lhe matar.
Sabe, a improdutividade vai causar a sua demissão. Isso tem que ficar claro para você. E eu não quero lhe assustar. Eu só estou trazendo à tona aquilo que o Senhor já nos explicou de muitas formas, de maneira muito clara, tá certo? Então, o fruto mais importante que todo líder precisa de dar, além de ser uma boa pessoa, marido de uma sua mulher, esposa de um seu marido, é lógico, também é verdadeiro, além de ser hospitaleiro, além de ser uma pessoa amável, além de ser tudo isso, o maior fruto que a Bíblia espera de nós, o que espera daqueles que foram ordenados ao ministério, o maior fruto que o reino de Deus espera de nós são pessoas. No reino de Deus não existe, o fruto não existe essa ideia de que o fruto é aquela igreja bonita, é aquele templo bonito, não. Nós organizamos para que vocês tragam mais pessoas. Nós fazemos a igreja bonita por causa das pessoas. Um templo vazio não vale nada. Então não é o maior fruto não é a estrutura. O maior fruto não é a agenda. O maior fruto não é o reconhecimento. O maior fruto que eu e você podemos dar no reino de Deus são vidas transformadas pelo poder do discipulado. Aquele discípulo foi alcançado pelo sangue de Jesus, teve sua vida transformada e agora vai ser acomodado, vai ser enquadrado ali, encaixado no discipulado para torná-lo ativo. O único momento em que a acomodação existe é nesse momento em que encaixa aqui no discipulado para torná-lo ativo. Nossas cidades serão reconhecidas, nossa igreja será reconhecida em nossas cidades pelo poder do discipulado, pelo poder de vida transformada. Não é pescar em outra igreja, não é chamado de outra igreja, não. São vidas transformadas. A improdutividade, naturalmente, ela gera acomodação espiritual. E é muito legal, por quê? Quando o líder ordenado se acostuma a não discipular, quando ele se acostuma, eu estou falando de acomodação, ele está acomodado, não discipula, ele está acomodado, não consolida, ele está acomodado em não mais acompanhar pessoas, a consciência ministerial enfraquece. Eu não sei você, mas eu, se não estiver muito ativo na atividade, eu acabo esquecendo ela. Aliás, o meu e o seu cérebro foi preparado para esquecer, para não ter como útil aquilo que em nossa cabeça não é atividade primária. Ele esquece, ele joga em segundo plano, tá certo? Então, quando isso acontece, essa consciência ministerial ela enfraquece e aos poucos, a paixão vai diminuindo. Aos poucos, como eu já falei a vocês, com outros termos, a sensibilidade também desaparece. Aos poucos, o propósito vai perdendo a sua força. E a gente precisa romper com isso. Nós não podemos ser uma igreja que está acostumada. Não. Todos os dias, aquela parábola da grande ceia tem que vir na nossa mente. Nós temos que ministrar a nós e aos outros. Ainda há lugar na festa. Pode vir, a comida não vai faltar. Tem comida em abundância. Ainda há lugar. Tá certo? O discipulado ele é um movimento contínuo. É algo frenético, contínuo, de multiplicação. O discipulado exige constância, o discipulado exige presença, o discipulado que exige de cuidado, o discipulado exige investimento em pessoas, é algo contínuo. Filipenses 1:10 diz o seguinte: frutificando em toda boa obra. Isso chama o quê? Dinamismo, não é ativismo, é dinamismo. Deus não tem pressa. Deus tem urgência. Eu vi isso da pastora Missa, do pastor Gessé, um dos dois. Deus não tem pressa, Deus tem urgência que as coisas sejam feitas. Urge de Deus. Para ser urgente, naturalmente, tem que ser o quê? Tem que ser contínuo e tem que ser dinâmico. Sempre, tá certo? Sempre. E na parábola dos talentos, só para relembrar, em Mateus 25, o servo improdutivo, o que ele fez? Ele enterrou, ele escondeu, ele não desenvolveu aquilo que ele recebeu, ele se preparou para dar desculpa, ele desconhecia o seu Senhor, ele criou um mundo paralelo que não era o mundo real, ele fantasiou algo que não existia, ele ficou com medo, ele foi improdutivo. Agora entenda, Lucas fala que eram 10, então entenda, aqueles 10 servos, todos receberam. Mateus fala de 10, mas depois já ele salta, ele só dá 3 exemplos, né? 5,
2 e 1, tá certo? Mas Lucas fala que são 10, cada um recebeu segundo a sua capacidade. Aliás, que todos receberam iguais. Mateus fala da capacidade. Estão certos 2. Dá para se aplicar a cada um em determinado momento, tá bom? Então, quando nós não somos produtivos, a nossa mente começa a criar realidades paralelas que são completamente destrutivas para a nossa vida. Então, ao invés de ficarmos como aquele servo, porque tudo aquilo, o que mostrou? Que Deus espera desenvolvimento e responsabilidade. Servo mau. Você sabia quem eu sou? Você fez uma leitura de mim. Você poderia ter pego o que eu te dei, colocado no banco para produzir, me dado o juro. Você não deveria ter enterrado o talento que eu lhe dei. Você deveria ter multiplicado. Você tem enterrado o talento, que pode ser sua família, pode ser suas finanças, pode ser as vidas transformadas, pode ser o que for. Nesse aspecto aqui, eu estou aplicando talentos como a capacidade de ganhar pessoas. Porque Jesus falou, olha, me siga, aquele que me segue, me siga, e vocês serão pescadores de homens. Então, eu estou trazendo essa realidade como alguém que está pescando homens, pescando vida. Então, qual é o maior perigo? O maior perigo da improdutividade é o quê? É quando fica normal. Normalizar a improdutividade. O que é? Eu finjo que faço, o outro finge que aceita, o outro finge que vem, a gente finge que adora e Deus finge que nos leva para o céu. Pronto, se é assim que você quer, está resolvido o problema. Fica todo mundo fingindo, se arca com a parte mais drástica da situação. Eu prefiro que nós não normalizemos a improdutividade, que ela seja sempre uma anomalia entre nós. Não normalizar, mas uma anomalia, algo ruim. Porque o discipulado, quando ele não acontece, não é algo normal. E quando nós estamos normalizando a improdutividade, é normal não ter discipulado. É normal, a falta de cuidado gera rotina. É rotina não cuidar. É normal não acompanhar pessoas. É normal e isso não me incomoda. Nós que fomos ordenados ao ministério no Mante, eu não sei como ser mais claro com você, mas se for preciso desenhar, eu desenho. Em algum momento, alguma mentoria que eu vou colocar um desenho para você. Não duvidando da sua capacidade, mas para trazer a elucidação dos fatos. Nós fomos chamados para ganhar pessoas. O líder ordenado, quando não está assim, ele vai perdendo o DNA do Mante. O DNA do Mante é cuidar de pessoas, cuidar de vidas, discipular, cuidar. É cultura nossa frutificar. É cultura nossa ganhar vidas. É cultura nossa gerar pessoas. É cultura nossa trabalhar com aqueles que estão no mundo, perdidos. É cultura nossa. Os nossos valores falam isso. Os nossos procedimentos falam isso. Os nossos protocolos falam isso. As nossas mentorias aqui falam isso. Então, é cultura nossa. Tudo isso que eu falo para vocês existe para sustentar essa cultura. A cultura de que nós somos uma igreja discipuladora e frutífera. Discipuladora e frutífera. Se você não consegue ser, então realinhe os seus valores aos valores do Mante. Você pode até procurar outra igreja, é lógico, uma igreja que seja mais acomodada. Nós não somos acomodados, por quê? Porque o inferno não está acomodado com você. O inferno não está acomodado com a igreja. O inferno não está acomodado com você cuidando de vidas. Ora, se ele não está acomodado, por que eu vou me acomodar? Não. Eu vou entregar cada vez mais ao Senhor fruto daquilo que Ele tem me dado para fazer. Eu quero ser alguém frutífero. Se você quiser, diz amém, comenta e vamos para cima, tá certo? Vamos para cima. Quem cuida de pessoas produz fruto. Por quê? O fruto descreve o quê? O fruto nasce. O fruto, ele nasce do cuidado. Lembra da terra? Ali, a pessoa falou, não, eu vou cuidar dela aqui, vou colocar adubo, vou colocar mais água, vou cuidar dela aqui para que ela dê fruto amanhã, tá certo? Então a frutificação, ela vem do cuidado, tá certo? O fruto nasce do cuidado, o fruto nasce da constância que nós temos de fazer uma coisa não só uma vez, mas diversas vezes.
O fruto nasce do discipulado, o fruto nasce dos relacionamentos intencionais, o fruto nasce dos investimentos em vida. Logo, nós precisamos entender que o discipulado sempre produzirá frutos saudáveis. Então, se nós não estamos produzindo um crescimento saudável, é porque estamos falhando no discipulado. E isso precisa ajustar. Nós somos uma igreja frutífera e a improdutividade não faz parte do nosso DNA. Exemplo. Nós não somos, por exemplo, um boi, uma vaca, um boi. Nós temos outro DNA. Nós não somos um macaco, nós temos outro DNA. Nós não somos nenhum outro animal, nós somos humanos, a nossa raça é humana. Esse é o nosso DNA. O DNA do Mante é uma igreja frutífera e saudável. Esse é o nosso DNA, é cuidar de pessoas, discipular pessoas, é ganhar as cidades pelo poder discipulador que o Evangelho carrega, um Evangelho relacional, transformador, tá certo? Então, quais são os sinais que evidenciam essa improdutividade? Quando o discipulado não está ativo, quando a consolidação está falhando, quando não há acompanhamento do que os discípulos estão vivendo, as dores dele, quando não há formação de pessoas, quando não há multiplicação, quando não há cuidado contínuo, quando há acomodação ministerial, quando há ausência de vidas sendo cuidadas cotidianamente. Nós que fomos ordenados ao ministério precisamos despertar mais que nunca para sermos uma igreja frutífera. Nós fomos chamados em Deus, não para acomodação, mas para sermos frutíferos. E eu declaro, eu desejo que Fortaleza, que as nossas cidades sejam incorporadas, sejam agrupadas, sejam condensadas, tenham na sua essência, tá certo? Não apenas igrejas vazias, com poucos números, mas que nós sejamos frutíferos. Nós desejamos não apenas que as pessoas existam, mas que elas sejam cuidadas, que elas sejam formadas, que elas sejam transformadas, que elas sejam multiplicadas, que elas sejam cuidadas verdadeiramente. Por quê? Porque o discipulado saudável produz uma multiplicação saudável. Então chame o discipulado presente. Se você tem algum problema, chame o seu discipulador. Se tem alguma dificuldade, chame. Se tem discípulo seu com problema, chame para um discipulado. Uma instrução. Lembra você do manual do discipulado que eu já disponibilizei para você. Você pode usar. Muitas vezes você pode usar, quantas vezes for necessário. Jesus é um grande exemplo. Jesus é Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Jesus formou discípulos continuamente. Até na hora de ser assunto ao céu, ele estava formando discípulos, conversando, orientando, direcionando, falando, instruindo, ensinando as pessoas a como continuarem o reino de Deus. Paulo, ele implantou igrejas, multiplicou. Timóteo, ele recebeu aquele poder do discipulado dali. A figueira sem fruto, ela representa uma igreja que não dá fruto. E essa igreja que não dá fruto, ela é cortada. Eu não quero e declaro que não será uma realidade. O Mante não será uma igreja infrutífera. O Mante será uma igreja frutífera. O Mante não será cortado. O Mante será multiplicado. Nós avançaremos. Por quê? Porque nós somos uma igreja que se preocupa com as pessoas, com resultado, com fruto, com educação, com o crescimento delas. E você faz parte desse projeto. Não é algo meu, é algo nosso, meu e seu. Nós estamos imbuídos nesse mesmo processo. Nós seremos uma igreja de milhões de pessoas e elas serão transformadas pelo poder do discipulado. Alguém já me criticou, mas vou continuar dizendo. É para as pessoas terem dificuldade de sair do Mante. Quem quiser sair sabe que terá outra missão. Mas no Mante elas serão cuidadas, amadas, protegidas. Tem que ser igual àquela história do filho pródigo. O filho pródigo chegar e dizer, eu quero sair. De outra maneira, não vai sair porque nós amamos, nós cuidamos, nós valorizamos, tá certo? Pense comigo agora. Reflita comigo como tem sido a sua vida. A sua liderança tem produzido frutos? Verdade. Produção fala de quantidade. Produção fala da colheita. Produção fala de fruto fiel.
Produção fala de apresentar o resultado no dia do fruto fiel. Tem apresentado? Você tem discipulado pessoas? Você tem acompanhado pessoas de perto, gerado vidas nelas? Você tem usado a sua ordenação para anunciar o evangelho de transformação às pessoas, o evangelho sobrenatural? Você está acomodado com as rotinas, acomodado ministerialmente, acomodado com o pouco, acomodado com a mesquinhez, com a pequenez? Você está acomodado? Você está disposto a continuar essa rotina medíocre de improdutividade que você tem levado até hoje? Ou você quer romper? Eu convido você para romper agora. Eu convido você para romper, para que nós rompamos, para que nós cresçamos, para que nós avancemos. Nossas cidades serão transformadas com líderes frutíferos, líderes produtivos. Se você é um líder produtivo, glória a Deus. Se você ainda não está produtivo, mas eu quero dizer para você que o seu DNA, o local onde você está sendo formado, forjado, essa mentoria, a sua igreja, ela prepara você, ela requer de você, ela trabalha com você para que você seja um líder frutífero. Eu quero encerrar esse módulo orando por você, declarando a bênção, o milagre, o poder de Deus sobre a sua vida, para que você frutifique. Frutifique. Eu quero que você me incomode dizendo: bispo, tá pequena a igreja aqui, eu quero crescer mais. Bispo, a minha célula agora precisa de um núcleo aqui porque tá grande demais. Bispo, aquele bairro agora a gente já tem que abrir um ramal lá porque é muita gente. Bispo, o reino tá crescendo. Me dê problemas com cadeira, me dê problema com som, me dê problema com estrutura, me dê problemas. Eu quero ter problemas. Que você me dê problemas, porque você vai me dar problemas à medida do momento que você está ganhando almas. Ao contrário, se você não ganhar almas, você não vai me dar problemas, você vai me gerar problemas. E é isso que nós não queremos. Eu declaro sobre a sua vida agora, como profeta do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que você será um líder produtivo, que a improdutividade e a esterilidade não faz parte da sua vida. Eu declaro que Deus é com você, que você é com Deus, e juntos, com o Mante, nós vamos conquistar as nossas cidades, implantando núcleos nos bairros, núcleos centrais, implantando ramais em todos os bairros da cidade. Nós cresceremos para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Se você está comigo e recebe essa palavra, diz amém, e que Deus te abençoe. Até daqui a pouquinho estaremos juntos, noutra aula, no novo momento. Seja frutífero, seja produtivo, que a bênção do Senhor esteja com você à medida que você frutifica, para a glória do nome do Senhor.